A bola para você aí, Prieto. Legal, chegou. Vamos lá. Aeroporto Santos Dumont, Juliano Lima. Vamos lá. Desembarque do Flamengo nesse momento no aeroporto Santos Dumont. Segurança do Flamengo dando apoio, suporte para a saída dos jogadores. Por enquanto, ninguém fala com a imprensa. E os torcedores estão tentando, de uma certa maneira, até ter um contato físico com os jogadores, mas a segurança está fazendo sua parte. Está bem difícil aqui acompanhar a situação, Preto. Pois é difícil, né, para o repórter conseguir acompanhar tudo isso, mas você acompanha aqui ao vivo no Fox Sports, é o Hever aí, né, o zagueiro que está aqui no nosso gol de placa. É claro que sai com uma fisionomia muito tensa ali, preocupado, o time do Flamengo, os seguranças tendo muito trabalho, então não é exatamente um protesto apenas de faixas, não, os torcedores gritam ali com o elenco do Flamengo e se não tem essa proteção com os seguranças do Flamengo, a coisa seria terrível. O ônibus estacionado em frente ao aeroporto, eles saíram sim pelo portão no saguão principal e vamos com as imagens aí, então, os jogadores do Flamengo que neste momento vão para o ônibus e os torcedores querem tirar satisfação do elenco. O William Arão vai subir no ônibus nesse momento. O Juliano Lima fazendo aí o registro, é claro que tem dificuldade para trabalhar por conta dessa confusão. O Zé Ricardo precisando de uma escolta mais reforçada. É o Zé Ricardo que está ali. É de uma falta de educação tão grande, né? Você chegar dessa forma agressiva diante de um profissional que está fazendo o trabalho dele, independentemente de concordar ou não com as decisões, é um ser humano que está ali, não pode ser abordado dessa forma nunca. Isso mais atrapalha do que ajuda. O time do Flamengo está chegando no Rio de Janeiro depois do jogo contra o Santos. Perdeu o jogo no Pacaembu, em São Paulo, por 3-2. Um time que está fora da Conmebol Libertadores Bridgestone, uma equipe de grandes investimentos, mas de cobrança proporcional por parte da torcida. Corre agora, com parte da imprensa tentando registrar e acompanhando essa correria. E ali deve ser carro de algum jogador, alguém que em particular não foi para o ônibus do time do Flamengo. Então o registro sendo feito, é isso mesmo, olha. Alguns jogadores abandonam o ônibus porque parentes, familiares, amigos vão de carro para buscar esses jogadores. E aí a segurança tem ainda mais trabalho para escoltar toda a delegação. Juliano Lima. Parece maluco, pô. Pois é, Preto, está acompanhando agora a saída de alguns jogadores. Aquele carro que a gente viu há pouco era o carro do Guerreiro. E os torcedores tentando, de uma certa maneira, falar com o Guerreiro, enfim, reclamar do resultado. Mas foi muito difícil, nenhum jogador, obviamente, falou com a imprensa. O ônibus está saindo nesse momento, a segurança tentou, ao máximo, fazer a sua parte aqui para manter a segurança física dos jogadores. Mas está bem difícil, realmente, e o torcedor está bem revoltado e dificultou muito o nosso trabalho aqui da imprensa do aeroporto Santos Dumont. Pois é o time do Flamengo desembarcando no Rio de Janeiro. Depois do jogo em São Paulo, na quarta-feira, né, ontem à noite, a 18ª rodada, a impressão que eu tenho é que todos já embarcaram no ônibus, é isso mesmo, olha, só os seguranças do Flamengo do lado de fora, a porta já está fechada, a cobertura Fox Sports, o boa tarde, mostrando aí os torcedores que foram até o aeroporto, levaram uma faixa também e agora o ônibus do Flamengo vai embora. E nós vamos mostrando aí do começo ao fim a chegada do time do Flamengo e a câmera agora Fox Sports mostra o ônibus vai embora. Então vai aí o time do Flamengo. Então teve aí uma grande dificuldade para desembarque, mas sai aí a equipe do Flamengo depois dessa derrota para o Santos. Eu acompanhei o desembarque do Flamengo depois da derrota para o São Lourenço, fora de casa, na eliminação na Libertadores. Vou dizer que o clima também estava tenso, mas não tinha essa agressividade toda que a gente está vendo agora. Então, pelas imagens registradas aí com o Juliano, eu imagino que essa seja a recepção mais agressiva que o Flamengo tenha tido nessa temporada. Bom, é o Rodinei que está passando ali. O Rodinei foi expulso no jogo, né? No Pacaembu. Então agora a gente está trazendo aí as imagens desde o início. A gente vai voltar com o Fernando Caetano lá em Paris. Lá em Paris, um contraste, né? Um clima de alegria, de festa. O Neymar vai chegar por lá e aqui quem está chegando é o time do Flamengo e sendo recepcionado desta forma aí pelo seu torcedor que está preocupado com o time.
O time que não disputa mais Libertadores da América está na Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, à medida que o Corinthians vai se distanciando, vai ficando mais difícil para os outros 19 times. E tem torcedor fazendo selfie com o Juan. Fazendo selfie com o Juan? Fez, no meio dessa confusão, tem de tudo, né? Aí tem esse torcedor que vai para cima de segurança. Esse cidadão é de uma falta de educação. Chegar de encontro ali a um profissional que está descendo agora de um avião, querendo ir para casa descansar ou até seguir o trabalho dele. É realmente uma coisa que a gente fica muito triste de ver, né? Mas o Flamengo é um time que está tentando se encaixar, não é o time que o torcedor quer ver dentro de campo, mas os últimos resultados a gente pode considerar normais. Perder para o Santos na semana passada e perder ontem são resultados normais. Os dois jogos foram na casa do Santos, que tem um grande time e é o segundo colocado, aliás, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Domingo foi o time que mais chegou perto de quebrar a invencibilidade do Corinthians. O time se reforçou, está ganhando um corpo, está tendo muitas falhas na defesa, isso é verdade, mas são coisas que se acertam. Então, eu acho que o Zé Ricardo precisa trabalhar melhor. A defesa do Flamengo está ficando muito exposta. A gente falou há pouco, em uma semana o Flamengo tomou 8 gols, mas são ajustes que o técnico tem que fazer na equipe. Do meio para frente, o Flamengo vai muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente coloca a reportagem completa, então, do jogo. A gente registrou aqui ao vivo a chegada do time do Flamengo, mas para que o Ribeirão tenha argumentos para defender ou não o time do Flamengo, é preciso a gente colocar a reportagem da partida no Pacaembu, não é? Mais uma derrota, foram apenas 7 vitórias nesse Campeonato Brasileiro em 18 jogos. Tá certo que é o mesmo número de vitórias do Vasco, por exemplo, mas o Flamengo é o time que mais empata, foram 8 empates até agora. Aí fica aquele grau de exigência por conta das contratações, exatamente, né? Você tem razão, né, de fazer, evidentemente, a comparação com o Vasco da Gama com relação ao campeonato. E a posição, né, também na tabela. Isso. Agora, o número de jogadores de investimento feito pelo Flamengo é muito alto, né? Então, isso cria essa expectativa natural por parte do torcedor, o que não dá o direito de agredir e criar um grande problema no aeroporto com a chegada da equipe, não é? Sem dúvida alguma, até porque o Flamengo contratou jogadores já com o campeonato em andamento e está tentando colocá-los no time. Everton Ribeiro entrou muito bem, Rodolfo está com uma lesão, não pode atuar, o Giovani também não está podendo jogar nesse momento. É um time que está sendo montado durante a temporada também, o torcedor tem que entender isso. E aí é culpa da diretoria. O planejamento parece que não foi o adequado no começo do ano, então com os resultados ruins durante a temporada, a diretoria vai se mexendo para contratar novos jogadores. E aí o técnico fica também refém de tudo isso. Pois é, nós estamos vendo aí os gols da partida no Pacaembu e dividindo a imagem aí com a chegada do time do Flamengo e a recepção por parte da torcida do Mengão. Enquanto isso, o Everton Ribeiro empatou o jogo logo depois, belo né? Gol. Bonito gol, né? Belo gol. Ficamos em dúvida se colocava ele ou não dele no gol de placa. Foi bem parecido com o do Scarpa esse, né? Vamos ver aí, ó, revendo o gol do Everton Ribeiro no ângulo. Foi um lindo gol. O gol do Alisson do Santos também, depois a gente vai ver já, foi muito bonito de fora da área também. Foi um grande jogo, mais uma vez, entre as duas equipes. Quando a gente sabe que vai ter Santos e Flamengo, a gente já imagina que vai ter muitos gols, né? São as certezas que a gente tem, né? Natal no fim do ano, a morte e um belo jogo entre Flamengo e Santos. E que Papai Noel existe. Bom, ali o gol, né? Mais um gol bonito, Viseu. O Flamengo virou a partida no Pacaembu e depois, no final, tomou um empate e no finzinho a virada. Né? Esse é o gol do Alisson, de fora da área também. Bonito gol, né? Deixa eu rever agora. Olha ali, sai da marcação e faz o gol. E aí a torcida pega no pé do Márcio Araújo, que não deu ali o bote certo pro Alisson não conseguir chutar, mas ele conseguiu. E a gente fez um comparativo aqui, pegando o G6, os times que estão no G6, ou seja, o Flamengo e os outros 5 times. Foram 5 jogos então, e o Flamengo não venceu de nenhum deles. Foram 2 empates, um contra o Palmeiras e um contra o Corinthians, e 3 derrotas, contra o Sport, Grêmio e Santos. Então o aproveitamento com os times que estão junto com ele no G6